Oi, gente! Hoje o nosso vídeo vai começar de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu não preparei a peça, porque geralmente eu faço a peça e aí eu gravo a introdução do vídeo. Hoje eu vou começar a peça junto com vocês, porque eu quero explicar o que eu vou fazer hoje. Que é o seguinte, na faculdade, eu uso esse tipo de caderno aqui, ó, que é aqueles cadernos de discos. Só que, pra não carregar peso, eu normalmente levo só as folhas. E aí, eu levo as folhas nessa pasta aqui. Problema, essa pasta ela é tamanho A4 e as folhas que eu levo elas são um pouquinho menores porque elas são tamanho colegial. Então fica sobrando um monte de pasta aqui pra nada. E aí o que eu precisava? De uma pasta que fosse do tamanho das minhas folhas pra eu poder carregar pra faculdade. Então é isso que eu vou fazer com vocês hoje. E por que eu tô querendo mostrar o passo a passo desde o começo dessa peça pra vocês? Porque assim, às vezes a gente consegue atender uma necessidade de uma cliente nossa de uma maneira muito simples, fazendo uma peça que a gente normalmente já faz, porque nada do que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é novo. Eu só vou adaptar pra minha necessidade. Então eu acho isso importante, porque muitas vezes as clientes chegam até a gente com uma peça que a gente não tem no nosso catálogo, que a gente normalmente não faz, e às vezes é uma necessidade muito específica que ela tem, e aí a gente pode acabar se recusando a fazer, às vezes porque a gente não sabe como, ou porque fica muito, a gente acha que vai dar muito trabalho pra ir distante do que a gente já faz. Mas tem vezes que a gente consegue adaptar coisas que a gente normalmente já fabrica, tá? Então, esse tipo de peça aqui que eu vou fazer, que é de plástico, eu já fiz porta-fraldinha de boca pra bebê, já fiz... Uma vez uma cliente me pediu esse tipo de peça pra guardar quebra-cabeça das crianças que estavam sem a caixa e ela precisava só guardar as peças, então precisava de um material mais resistente. Então, eu acho legal comentar isso com vocês, porque a gente pode observar do que a gente já faz, que a gente pode adaptar ali só as medidas ou mudar, às vezes, um zíper de posição para poder atender a necessidade da nossa cliente ou as nossas próprias, como é o meu caso aqui. Então, agora, bora pro nosso passo a passo. Então, pessoal, como eu comentei, eu preciso guardar essa folha aqui dentro da minha pasta e a minha intenção é fazer com que o meu plástico fique assim, ó, dobradinho ao meio, aqui vai o meu zíper, e é assim que vai ficar mais ou menos a minha pasta. Então eu preciso ter isso em mente antes de começar a fazer as medidas dela. Aí, para calcular as medidas, o que eu fiz? Primeiro, medi a minha folha, e aí aqui, nessa parte da lateral, que vai ser a largura aqui da minha pasta, eu adicionei 3 centímetros, que é o que eu costumo trabalhar quando eu vou fazer esse tipo de peça. Mas se você quiser guardar mais folhas, por exemplo, eu quero guardar um bloco inteiro, aí eu sugiro que você coloque um pouquinho mais de medida aqui. Então pode colocar até uns 5 centímetros a mais, se você for guardar muita coisa aqui. Como a minha intenção é guardar poucas folhas, vai ser umas 10, 20 no máximo, ele vai ficar bem achatado, então os 3 centímetros já dão conta. Aí, pra fazer a altura aqui da minha pasta, eu contei quantos centímetros tinham aqui a minha folha. A minha folha, ela tem 18 centímetros e eu precisava do dobro disso, porque ia ser frente e costas. Então, 36 centímetros. Mas eu também preciso deixar uma margem pra tudo caber ali dentro e não ficar apertado. Aí eu fui lá e deixei 4 centímetros a mais. Então, o total aqui da minha peça ficou com 26,5 de largura e 40 centímetros aqui de comprimento. Porque esse zíper, ele também vai fazer descer um pouquinho mais a minha peça, e aí eu acho que essa medida vai ficar legal para minha necessidade. Se fosse uma folha 4, eu ia fazer a mesma coisa, você vai adicionando essas margens para você poder ter o resultado final aqui da sua peça. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas que eu usaria se fosse para uma pasta tamanho A4, para aquela folha tamanho padrão, ok? E além do meu plástico aqui, né, e eu tô usando um plástico de gramatura alta, esse aqui é um plástico gramatura 30, porque eu queria que ele fosse mais firme para as folhas não amassarem dentro, mas você pode usar o plástico da gramatura que você preferir. Estou usando também um zíper, um cursor aqui pro meu zíper, e eu também vou usar viés xadrez da Cinderela Fitas para fazer o acabamento aqui da minha peça. Eu vou começar aqui de um jeito que eu sempre gosto de fazer esse começo do meu zíper para aplicar ele no plástico. Então eu pego o zíper, pego aqui um pedaço do meu viés que deu o comprimento do meu zíper, eu dobro esse meu viés ao meio, assim eu deixo ele vincadinho, e aí eu vou encostar ele aqui na base do meu zíper, deixa ele aberto e encosta lá, e aí a gente vai passar uma costura aqui para fixar o meu viés no zíper. Aí depois de fazer isso, quando ele estiver fixo aqui já nessa parte, eu venho com o meu plástico, encaixo o plástico no viés, que ele já vai estar presinho lá no zíper, e aí sim eu passo a costura para fixar o plástico aqui no meu zíper.
Agora eu vou dobrar aqui, ó, o meu plástico ao meio e eu vou encontrar esse topo aqui do meu zíper no topo do plástico. Então lembra de alinhar pelas laterais aqui também pra gente ter essa parte bem retinha. E eu vou primeiro fixar aqui o meu zíper. Eu vou primeiro costurar só essa parte de cima e em seguida eu vou passar aqui o cursor do zíper. Aí depois que eu passar o cursor eu posso fechar as laterais também. Posicionei aqui o meu cursor, agora eu vou vir por trás e vou passar a costura aqui fechando a lateral. Eu vou fazer isso por trás para o meu zíper não ficar dançando e acabar dando uma entortada aqui na minha peça. Agora a gente pode cortar esse excesso aqui de zíper que sobrou e a gente vai fazer o acabamento com viés no contorno aqui da nossa peça toda. Então pegando essas duas laterais aqui e a parte do topo do zíper. Eu sempre gosto de começar meu viés pela parte das costas aqui da peça e daí rebater pela frente. Ah, gente, aqui eu tô fazendo um cantinho mitrado, que é bem simples, ó. Eu vou costurar até mais ou menos meio centímetro da borda aqui do meu material. Aí eu vou jogar o meu viés pra cima. Vou fazer como se fosse uma quina aqui, ó. A gente joga pra cima e aí joga pra baixo de novo, pra daí continuar a nossa costura aqui do outro lado. Pra fazer o acabamento aqui na parte de baixo, eu tô dobrando a pontinha do viés pra lá. Eu abraço meu material com ela. E agora é só puxar tudo aqui pro lado do direito pra gente poder rebater. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai caber aqui na nossa pastinha. Aí. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da nossa pasta. Deu bem certinho aqui o tamanho da folha que eu precisava. Vai ficar com certeza muito mais prático de carregar, porque daí agora eu não preciso também levar uma mochila muito grande, eu consigo levar uma mochila menor, que aí vai caber, porque antes pra caber essa pasta aqui, ó, eu tinha que levar uma mochila grande. Agora com essa menorzinha consigo colocar em outras bolsas, então resolvi um problema que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ser um passo a passo bem simples, bem rapidinho. Eu acho que esse tipo de peça aqui é super útil, super prático e é muito legal de você ter no seu catálogo e oferecer essas opções para a sua cliente. Porque aqui eu fiz uma pasta para guardar papéis, mas a gente pode fazer para guardar documentos ou para colocar pasta de dente, escova de dente ou qualquer coisinha que você queira guardar aí. Eu tenho uma aqui, inclusive, que eu fiz para guardar tintas. Ó, então eu coloquei volume aqui, mas é basicamente o mesmo passo a passo, a mesma estrutura, a diferença tá só aqui no fundinho. Então assim, peça show de bola pra você fazer por aí. Tchau e até a próxima!